Olá pessoal, que a paz esteja com todos vocês. Estamos aqui para mais uma reflexão e eu quero estar trazendo a reflexão que o Senhor nos fala lá em Lucas capítulo 15, versículo 11, que é a parábola do filho pródigo. Eu queria muito que você prestasse atenção, é uma história muito conhecida, uma parábola muito conhecida, mas o Senhor tem tanto a nos ensinar e eu queria muito que você prestasse atenção, eu queria muito que você tivesse paciência, né? Eu vou estar lendo aqui a palavra de Deus, não é a minha opinião, não é aquilo que eu penso, que eu acho, não, é aquilo que o Senhor deixou registrado para nós. Ele diz assim, ó, e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados que meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E a seguir ele levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Então até aqui a gente pode ver, né, que a gente pode trazer para nós, né, que quando nós nos afastamos do nosso Pai, do nosso Deus, né, todo aquele que crê em Jesus, ele tem o direito de ser filho de Deus. Então, quando nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, nós nos encontramos assim, como esse filho, né, que o tempo passou, porque ele saiu, ele queria conhecer o mundo afora, queria festejar, e assim ele fez, gastou todo o dinheiro que ele tinha e chegou numa situação deplorável. Ele estava desejando comer comida de porcos, e assim que quando nós nos afastamos do Senhor, é o nosso destino. Só que aquele filho, ele caiu em si. É isso que fez toda a diferença para a volta dele, para a mudança, né, para o retorno dele. Ele caiu em si. Ele viu que a situação que ele estava não era aquilo que o pai tinha para ele, né? Que tudo aquilo que ele imaginou quando ele saía, toda aquela festa, né? Que ele saiu, aquela beleza, aquele glamour do mundo afora, né? Aquilo que oferece, a história não conta, mas a gente não sabe como que esse filho ficou com o desejo de conhecer um outro lugar. Eu creio que esse filho tinha tudo na casa dele, mas alguém deve ter oferecido algo melhor para ele. Assim ele fez, ele saiu e ele chegou naquela situação, só que ele caiu em si e ele se levantou e voltou para casa. E a gente pode ver nessa parábola que não foi o pai, que o pai não foi atrás dele quando ele saiu, o pai deixou. Foi quando ele caiu em si e ele voltou, e de longe o pai dele viu ele voltando, aí sim, o pai, ele foi correndo ao seu encontro, como a gente, né, vai acompanhar aqui. Diz assim, ó, a seguir ele levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Aí o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Então esse filho, ele reconheceu que ele estava errado. Ele chegou diante do pai dele, disse: eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então assim, quando ele reconheceu isso, o pai já disse aos seus servos: ó, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E é assim que nós nos encontramos quando nós saímos da presença do nosso Deus, do nosso Pai. Nós nos encontramos mortos e perdidos. Mas quando nós voltamos para o Pai, nós temos vida e nós somos encontrados por Ele. E começaram a festejar o regresso do filho. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ele viu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo?
Ele lhe respondeu: o seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Só que olha só o que aconteceu com o filho mais velho. Ele encheu-se de ira e ele não quis nem entrar para festejar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. É muito interessante quando a gente vê isso aqui, quando a gente lê isso aqui, que o pai ele saiu e insistiu com ele, porque não é porque o pai estava festejando com o filho que voltou, que o pai não ia ir atrás desse aqui também, que mesmo estando na casa do pai, ele também estava perdido, porque ele não sabia os direitos que ele tinha dentro da casa do pai. Olha só o que diz aqui, ele saiu, né? O pai saiu para insistir com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Olha só, ele estava na casa do pai, só que ele estava perdido. Aí o pai disse assim, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então aqui a gente pode ver esse filho aqui mais velho, mesmo estando na casa do pai, ele se via como escravo. Ele mesmo falou assim, eu tenho trabalhado como escravo. Então aqui nós temos dois filhos, um que se perdeu e voltou e outro que estava perdido dentro de casa. Eu não sei se você se parece com um desses dois filhos, mas eu sei que tem retorno para os dois, né? Aquele que cai em si e vê que está numa situação deplorável, querendo comer comida de porcos, né? Aquela pessoa que está nessa situação pode voltar para o pai, que o pai vai pegar de braços abertos, vai abraçá-lo, vai né, festejar porque ele voltou. E aquele filho, né, que está ali na casa do pai, que não sabe os direitos que tem e que se entristece quando um filho que estava lá fora voltou e fica irado porque acha que não é justo, mas é porque ele não sabia quem ele realmente era. Ele se via como um escravo, porque ele mesmo disse isso. Então, se você se encontra em uma dessas duas situações, ore ao Senhor. O Senhor tem uma vida para você. O Senhor, ele tem vida e ele tem alegria para você. Vai haver festa se você voltar para a casa do Pai enquanto ainda há tempo. Se você está vendo esse vídeo, porque o Senhor está te dando uma chance, ele está te dando uma oportunidade, tanto de você voltar para o Pai e tanto de você, né, desfrutar de tudo aquilo que como filho você tem. Amém? Então, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa e que os teus olhos estejam sempre em Jesus. Deus abençoe vocês.